A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para compartilhar a palavra do Senhor. Eu espero que todos vocês tenham passado uma ótima noite de Ano Novo com a sua família, com os seus. E esse é o primeiro domingo do ano de 2021. E eu queria te fazer uma pergunta. Se Deus dissesse para você, pede-me o que quiseres que eu te dê, o que você pediria a Deus? Você já pensou nisso? Será que você pediria para ganhar na loteria? Ganhar na Mega Sena? Ou você pediria um carro novo, uma casa nova, uma casa própria? Minha casinha para eu morar, para eu não precisar dever nada para ninguém, sair do aluguel. Ou saúde, uma saúde de ferro, sem problema nos rins, sem problema no coração, nos pulmões, onde quer que seja. O que você pediria para o Senhor? Saúde, vida longa para os seus filhos? Pediria para estudar na melhor universidade do mundo? Viajar, conhecer o mundo inteiro? O que você pediria? Existe uma história na Bíblia de um homem que Deus fez essa pergunta para ele. O nome dele era Salomão e ele era filho do rei Davi. Quando o rei Davi faleceu, ele assumiu o trono do pai dele. E na sua primeira oração, ele fez sacrifícios a Deus e na sua primeira oração, Deus aparece para ele e faz justamente essa pergunta. Vamos ver juntos o que ele respondeu? Então vamos lá. Mas antes disso, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos porque a tua palavra tem ensinamentos preciosos para as nossas vidas. Esse livro que muitos, durante muitos séculos, tentaram destruir, tentaram apagá-lo da história da humanidade, todavia ele prevaleceu, ele venceu e ele está aqui nas nossas mãos e nós podemos aprender tanto com ele. Meu Deus, que essa palavra traga sabedoria, traga uma boa reflexão aos nossos corações e que nós possamos ser pessoas mais sábias, mais prudentes e mais aproximadas de Ti, mais próximas de Ti, ó Deus. Nós te pedimos, fala conosco através desse texto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, eu estou em 1 Reis, no capítulo 3, e eu vou ler a partir do versículo 5, que diz assim: E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: Pede-me o que quiserdes que te dê. Que tremendo! Salomão dorme e no sonho Deus aparece para ele e faz essa declaração. Salomão, o que você quiser, você pode me pedir que eu vou dar para você. Olha a resposta dele, está a partir do versículo 6. Então disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Salomão começa dizendo: o Senhor é benigno, foi benevolente com o meu pai, o rei Davi, o grande rei Davi. Davi foi o maior rei de toda a história de Israel até os dias de hoje, né? O apogeu, o clímax da história do povo de Israel aconteceu quando Davi era rei. Davi foi o rei que conquistou Jerusalém, né? E reinou em Jerusalém durante 33 anos, dos 40 anos que ele reinou. Foi um grandioso homem, muitas conquistas,
muita riqueza, opulência, prosperidade para o povo de Israel. E agora ele está dizendo, né, o filho dele, Salomão: o Senhor foi muito benevolente, benigno com meu pai, e o Senhor deu a ele um filho, que sou eu, que está sentando hoje no trono dele. Versículo 7. Agora, pois, ó Deus, meu Senhor, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu ainda sou menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Salomão começa dizendo: eu sou pequeno, eu não sei ainda fazer as coisas. Ele está demonstrando a humildade dele, a pequenez dele, a consciência que ele tem de que o pai dele foi um grande homem, foi um homem importante, mas que ele não é importante. Ele está começando agora a carreira, vamos dizer assim, está começando a ser rei. E ele está com um pouco de medo, ele está assustado, né? Ele vai ter que conduzir o povo, e ele está dizendo isso a Deus. Versículo 8. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Esse povo é muito grande, e eu vou reinar sobre eles. É muita gente, eu não consigo nem contar de tantas pessoas que são. Versículo 9. A teu servo, pois, agora vem o pedido de Salomão, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Em outras palavras, Salomão pediu sabedoria. E ele não pediu sabedoria para ele usufruir da sabedoria para si próprio. Ele não disse: Senhor, me dá sabedoria para que eu ganhe na Mega Sena, para que eu ganhe dinheiro. Me dá sabedoria para que eu seja um grande profissional e eu consiga muita prosperidade, muita riqueza. Ele não disse isso. Me dá sabedoria para que eu me aproveite das pessoas, para que eu seja o mais esperto, mais sagaz, o mais inteligente, para que eu tire algum proveito pessoal disso. Não foi esse o pedido de Salomão. Salomão, em outras palavras, disse: Senhor, me dá sabedoria para que eu possa fazer justiça ao povo. A sabedoria que eu quero, a sabedoria que eu estou pedindo, não é para o meu benefício pessoal, mas é para julgar as causas do povo, é para fazer justiça a quem merece justiça, é para punir quem deve ser punido, é para trazer prosperidade para o povo, para julgar o teu povo. Tá entendendo? Não foi um pedido egoísta, um pedido pessoal, individualista. Não, foi um pedido visando um bem coletivo, visando o bem da nação de Israel. Como eu gostaria que todos os políticos lessem esse texto com essa perspectiva e tivessem essa mesma humildade que Salomão teve, de dizer: Senhor, eu sou pequeno, eu não sei entrar e sair, eu não tenho etiqueta, eu não sei me relacionar, eu preciso de sabedoria para quê? Para discernir entre o bem e o mal, para fazer justiça, para abençoar o povo, para que eu seja um instrumento nas tuas mãos, em outras palavras, para que a justiça de Deus se manifeste no meio desse povo. Esse foi o pedido de Salomão. Será que ele se parece com o seu pedido? Será que ele se parece com o meu pedido? Nós estamos começando um ano novo e eu tenho certeza que muitos que estão ouvindo essa palavra agora já decidiram em seu coração: esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou aprender inglês, esse ano eu vou fazer uma arte marcial, esse ano eu vou mudar dessa casa, esse ano eu vou ficar noivo, vou ficar noiva, eu vou casar, eu vou trocar de carro, eu vou ser promovido no meu trabalho e tantos outros
objetivos e metas, e tudo isso é nobre, eu te aplaudo, eu tenho as minhas metas pessoais também, não estou falando mal de metas, muito pelo contrário, nós temos que ter metas pessoais, nós temos que avançar, ir para cima da vida, nós temos que desenvolver e multiplicar os talentos que Deus já nos deu, tudo isso é muito bonito, é muito bonito. Mas o pedido de Salomão tocou o coração de Deus porque não foi um pedido egoísta, individual, né? No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim: vocês não sabem orar, vocês pedem, mas não recebem, porque vocês pedem mal, vocês pedem para gastar em vossos próprios deleites. E esse é o tipo de oração que Deus não ouve. Então já fica aqui a primeira lição. Você quer que as suas orações, os seus pedidos sejam respondidos em 2021? Então faça pedidos que visem o bem coletivo, que visem o bem social, né? Nesse ano de 2020 que passou, graças a Deus, nós aprendemos a nos isolar, a nos distanciar, nós aprendemos a nos relacionar através de celular e computador e tantas coisas. Já não tem aquele abraço, já não tem aquele carinho, aquele beijo, aquela coisa gostosa de estar com os amigos. Peça coisas que visem o bem social, mude a sua forma de pensar, e eu devo mudar a minha forma de pensar, para que nós pensemos sempre no bem coletivo, sempre no bem de todos que estão ao nosso redor, sempre pensando de que eu posso ser um canal no qual a bênção de Deus vai passar sobre mim, ou vai passar dentro de mim e vai alcançar os meus parentes, os meus amigos, as pessoas que estão ao meu redor, os meus clientes, os meus empregados ou os meus chefes, todos aqueles que estão ao meu redor podem e devem ser abençoados, tocados com a bênção de Deus que flui através das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra tocou o coração de Deus. Olha o versículo 10. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse essa coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, não pediu vingança, né? E mais pediste para ti entendimento, para ouvir coisas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Em outras palavras, Salomão, você me pediu algo muito nobre. E porque você foi nobre, eu também vou ser nobre com você. E eu vou te dar muito mais além do que você pediu e do que você pode imaginar. Isso me lembra aquele texto que está em Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém. Esse é o nosso Deus. Ele é dadivoso, ele é galardoador, ele é generoso. Ele sempre vai nos dar mais do que nós pedimos, ele sempre vai nos dar mais do que nós precisamos. Talvez você possa dizer, não, a minha vida não é assim. Eu tenho muito menos do que eu queria, eu tenho muito menos, Deus não tem me dado. Talvez, querido, você esteja olhando as coisas ao seu redor com a perspectiva errada. Talvez você esteja olhando com os olhos do egoísmo.
porque Deus é um Deus dadivoso, é um Deus de amor que nos presenteia, que nos abençoa, que nos favorece, e assim como foi na vida de Salomão. Salomão pediu tão somente sabedoria para julgar o povo, mas Deus disse: eu vou te dar riqueza, eu vou te dar prosperidade, eu vou te dar glória. Nunca houve um igual a ti até esse dia, e depois de ti, aliás, e nunca haverá nos teus dias de reino. Aí vem o texto 14, o verso 14, 1 Reis 3,14, diz assim: e se andares nos meus caminhos, agora vem a condição, né? Aquela cláusula do contrato, o disclaimer, como os especialistas dizem. Se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Você, vida longa ao rei, eu vou te dar uma vida farta, abundante, saudável, longa. É isso que Deus está dizendo. Se você fizer o quê? Se você permanecer nos meus caminhos. Querido, Deus não criou robôs. Deus não criou pessoas que ele aperta o botão e as pessoas obedecem. Não, Deus criou seres pensantes. Cabe a você e a mim tomarmos as nossas decisões. E aqui está muito claro: se você andar nos meus caminhos, se a sua escolha for essa, eu te darei, além de tudo isso, vida longa. Versículo 15. E acordou Salomão, e eis que era sonho. E veio a Jerusalém e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos e preparou sacrifícios pacíficos e fez um banquete a todos os seus servos. Salomão acordou daquele sonho, teve um diálogo com Deus no seu sonho, e o que ele fez? Ele foi na presença de Deus, ele foi onde estava a Arca da Aliança, que naqueles dias representava a própria presença de Deus. E ali ele oferece os seus sacrifícios, ali ele decide fazer um banquete a todos os seus servos, ele decide servir as pessoas, ele decide agradar as pessoas, fazer um grande banquete para todos aqueles que estavam no seu palácio. Queridos, a gente conhece a história de Salomão. Salomão foi, de fato, um rei, o rei mais glorioso, mais pungente, mais admirável que Israel teve. Porque Davi, seu pai, foi um rei guerreiro que conquistou muitas terras, como eu disse, conquistou Jerusalém e outro foi agregando, né, terrenos à nação de Israel. Foi um rei guerreiro, valente, destemido, venceu Golias ainda quando era praticamente um adolescente e reinou 40 anos ganhando muitas guerras. Quando Salomão então sobe ao trono, ele já sobe numa época de paz. Então ele teve um trono. O trono de Salomão é descrito como um trono que foi inigualável a qualquer outro trono, de tanto ouro, de tantas pedras preciosas. Tudo isso você pode ler nos capítulos seguintes, se você quiser. A rainha de Sabá, diz a palavra de Deus, deixa eu abrir aqui, 1 Reis, capítulo 4, no versículo 29, diz assim: e deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que a sabedoria dos egípcios. Versículo 32, e disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005, olha que tremendo. E no versículo 34 diz assim, e vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então as pessoas, os outros reis, os outros reinos, as pessoas vinham, faziam comitivas, iam até Jerusalém
para ficar ouvindo o rei Salomão falar, porque as coisas que ele falava eram profundas, eram poéticas, eram bonitas, eram espirituais. Ele tinha realmente uma grande sabedoria. Ele foi muito abençoado, ele foi muito próspero. Enquanto ele andou nos caminhos do Senhor, ele foi um grandíssimo rei. Ele foi um homem muito poderoso, muito rico, muito sábio. Até que um dia, essa sabedoria, essa pompa toda que ele teve, começou a subir ao seu coração. Salomão foi um homem que construiu, edificou o templo do Senhor. Ele edificou o palácio dele, edificou o palácio para o sacerdote. O templo, né? Hoje, fala-se até hoje, o templo de Salomão, que foi o maior templo, uma pompa incrível que ele construiu para onde havia os cultos a Deus, mas essa sabedoria toda, essa pompa toda subiu para sua cabeça e ele se corrompeu. Ao fim da sua vida, já velho, Salomão se corrompeu. E diz 1 Reis, no capítulo 11, o seguinte: E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres estrangeiras, mulheres com as quais Deus já havia dito lá em Deuteronômio, lá com Moisés, Deus falou que o rei não deveria, os reis de Israel não deveriam casar-se com mulheres estrangeiras. E olha aqui quantas etnias diferentes diz que Salomão se casou com essas mulheres. Versículo 2. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes aos deuses, aos seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Salomão fazia pactos, né? Ainda mais sendo rei, naquela região do mundo, naquele momento, muitos pactos eram feitos através do casamento. Então, o casamento de um rei com uma princesa, né? Tem uma princesa do outro reino, os dois reis fazem uma aliança. Então, o casamento é o selo, é a assinatura dessa aliança. E Salomão fez muitas alianças erradas. Olha o que diz no versículo 3 de 1 Reis, capítulo 11. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Eu já vi alguns homens dizendo, eu quero ser a sabedoria de Salomão. Salomão teve muitas mulheres, ele era muito sábio, né? Ele tinha muitas mulheres, então eu quero a sabedoria de Salomão porque eu quero ter muitas mulheres. Queridos, primeiro, que é fisicamente impossível você dar conta de 700 mulheres e 300 concubinas. Segundo, a palavra de Deus está dizendo, essas mulheres, elas perverteram o coração de Salomão, com a sua lábia, com o seu jeito. E a palavra de Deus diz no versículo 6, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Se você quiser, você pode continuar lendo o resto do capítulo 11, você vai ver, tem o nome das entidades que Salomão passou a adorar. Isso lhe custou muito caro, isso lhe custou o próprio reino. Você lembra que Deus disse, se você andar nos meus caminhos, se você permanecer nos meus caminhos, eu vou te dar vida longa. Mas no versículo 11, do capítulo 11 de 1 Reis, diz assim, pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti,
que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Nós sabemos pela história que o filho de Salomão, o reino foi rasgado, foi dividido. Salomão, depois da sua morte, o seu filho Roboão subiu ao trono e nos dias de seu filho Roboão o reino foi dividido, né? E passou a ser 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. E é daí que vem os samaritanos, isso é história para um outro dia. Mas o ponto que eu quero dizer, querido, o que você pediria ao Senhor? Ou melhor, o que você pedirá ao Senhor para o ano de 2021? Você vai pedir algo que vai beneficiar as pessoas que estão ao seu redor, que vai ser bênção no seu condomínio onde você mora, na cidade em que você reside, no estado, no país onde você mora, que vai abençoar as pessoas ao seu redor? Ou você vai ter um coração egoísta, um coração egocêntrico, centrado somente em si mesmo, buscando somente objetivos que beneficiam única e exclusivamente a sua pessoa, a sua família? Segundo ponto, em Deus te abençoando, em Deus realizando esse seu pedido, você vai ser fiel a Ele todos os dias da sua vida? Ou você vai permitir que a própria bênção que Deus te deu seja a pedra de tropeço na qual você vai cair e se desviar dos caminhos do Senhor? Queridos, muitas pessoas pedem um emprego ideal a Deus e Deus dá, mas o emprego é o motivo da pessoa se desviar e começar a tomar decisões erradas. Às vezes é uma mulher, é um homem que as pessoas pedem e quando elas conseguem, elas passam a idolatrar esse homem, idolatrar essa mulher, idolatrar essa família, idolatrar esse emprego, esse carro, esse cargo, esse ministério, ou seja lá o que for, a bênção que Deus deu. E muitas vezes a bênção de Deus deixa de ser uma bênção de Deus e passa a ser o próprio Deus na vida da pessoa, levando a pessoa a cair da presença de Deus e certamente, caindo da presença de Deus, as consequências, elas vêm, como vieram na vida de Salomão. Querido, eu gostaria de te dar uma oportunidade agora, de você fechar os seus olhos e você fazer um pedido a Deus. Faça um pedido. Senhor, em 2021 eu quero, e você preenche essa linha com o seu pedido. Mas que você lembre-se da história de Salomão e que você seja fiel a Deus todos os dias da sua vida, que você corra atrás desse objetivo, que você faça por onde, que você se esforce, que você se esmere, que você lute e que você vença, que você permaneça na presença de Deus, independente das bênçãos que Ele te dá. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai. Te bendizemos por essa história tão bonita de Salomão, toda a riqueza, toda a glória que ele teve. Fala-se em Salomão até hoje, fala-se no templo de Salomão, o templo que ele criou, né? Que ele edificou para o Deus vivo, que deveria se chamar o templo do Deus vivo, é chamado Templo de Salomão. Meu Deus, quanta riqueza, quanta glória, quanta sabedoria. Mas, infelizmente, Salomão, na sua velhice, tomou decisões erradas
se precipitou, permitiu que as suas mulheres pervertessem o seu coração. E ele se desviou, se afastou de ti, cometendo coisas terríveis como sacrifícios humanos, como orgias cerimoniais e tantas outras coisas. O sangue de Jesus tem poder. Meu Pai, que essa mulher, esse homem, esse jovem, essa adolescente, essa pessoa que está ouvindo essa palavra, possa fazer um pedido sincero diante de Ti. Um pedido a Deus que mude a sua vida, que mude, ó Deus, o seu futuro, os seus relacionamentos com seus amigos, com seus pais, vizinhos, com os seus parentes e pessoas da sociedade de um modo geral. Que cada um de nós possamos ser um canal da Tua justiça, um canal da Tua bênção, um canal, ó Deus, da Tua graça, do Teu favor, da Tua generosidade, da Tua benignidade. Meu Deus, como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que cada um de nós possamos orar e, mais do que orar, ser canais dessa bênção que diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, que essa seja a nossa oração mais sincera, que essa seja a nossa oração mais verdadeira e mais significante. Em nome do Senhor Jesus. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que você tenha um ano incrível em nome do Senhor Jesus, que você seja um canal da bênção, da justiça, da generosidade, da benignidade e da alegria do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.